Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Você está fazendo a quaresma de São Miguel? Sim ou não? Irmãos, irmãs, o evangelho de hoje, dia de São Bernardo. Isso mesmo, né? Doutor da igreja. O evangelho, Mateus 19, 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar ao trono da sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos e em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terás como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros são os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Naquela época, por isso que os discípulos, falaram: meu Deus, então quem vai se salvar? Naquela época, a pessoa não ter dinheiro, poderíamos dizer, pobre é o demônio, mas não ter uma situação financeira boa, poderíamos dizer que eles eram amaldiçoados. Deus não estava abençoando estas pessoas, no pensar daquelas pessoas. E já os ricos, porque tinham muitos, eles eram abençoados. Isso no pensar daquela época, Mas, meus irmãos, minhas irmãs, tem coisa mais importante do que entrar no céu? Tem. Não tem, Mas que coisa interessante, pensamos que às vezes aquilo que buscamos e pedimos a Deus pode justamente nos levar para o inferno, Foi o que Jesus disse para o escândalo dos discípulos: nada difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mas vamos olhar isso mais de perto. Jesus não disse propriamente entrar no céu, mas sim entrar no reino dos céus. O rico aqui, tem muitos ricos que não são apegados às coisas materiais. Esses vão para o céu, mas aqueles, tanto pobres financeiramente, que às vezes são apegados às coisas, Mas o rico em espírito, como diz aqui, Meus irmãos, minhas irmãs, entrar no reino dos céus tem por ponto de chegada o céu, o sentido da vida eterna. Mas tem um ponto de partida, como eu disse, entrar dentro de uma nova lógica nas nossas relações com Deus, com o próximo, com os bens materiais.
Os ricos têm dificuldade de entrar na lógica de Jesus, nos valores do Evangelho. Não entra na cabeça deles a bem-aventurança, né? Muitos dizem assim, né? Se a fé não enche, não enche o estômago, né? No modo de pensar de muitas pessoas que se dizem ser ricas, né? O dinheiro em si, meus irmãos e minha irmã, não é um mal. Todos nós precisamos do dinheiro, né, para pagar os nossos compromissos, né? Os nossos compromissos. Então, o dinheiro em si não é um mal e pode ser fonte de muitas bênçãos, né? Mas ser rico no sentido de apego, querer mais daquilo que já tenho bastante, é a tragédia da vida e a sociedade, né? Então muitos hoje não se preocupam no céu, acha que vão levar isso, né? Vão levar para onde eles estiverem. Nem no inferno, nem no purgatório, nem no céu tem uma caixa onde você coloca o que você ganhou aqui, entendeu? No cemitério, eu sempre falo isso, que no cemitério não tem lá um cofre, não tem uma garagem, entendeu? Então a nossa maior herança, o maior investimento é no céu, das coisas do céu. Às vezes, como Pedro disse aqui, né, parece que já entender algo sobre o valor verdadeiro das coisas e da riqueza da renúncia, né? Ele chega para Jesus: deixamos tudo para você, o que vamos ganhar? A resposta de Jesus nos ajuda a entender que o reino do céu exige um foco, um desejo, uma busca que só o desapego permite. Só quem não precisa de nada pode ter tudo sem ser escravo daquilo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, daqui para frente eu vou cruzar o braço, eu vou trabalhar de jeito, não, continua fazendo o seu trabalho. Mas é o apego às coisas, né? O apego, querendo mais. O pai, a mãe morreu lá, ele está de olho na herança dos irmãos, das irmãs, né? Então, se não se converter, meu amigo, aqui está falando para onde você vai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.